E aí, curiosos, tudo bem com vocês? As doenças são tão antigas do mundo quanto a própria vida na Terra. Algumas são simples e curadas com um pouco de repouso, já outras são simplesmente fatais, não é mesmo? Já de início, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações para ficar sabendo de cada novo vídeo que sair aqui no canal. Eu sou o Carlos e te convido para conhecer agora as 5 doenças mais mortais da história. Quinto lugar, tifo. O tifo é uma doença que é causada por bactérias do gênero Rickettsia. A miséria e as condições sanitárias daquela época, no fim da Primeira Guerra Mundial, eram ideais para que a bactéria se proliferasse e contaminasse milhões de pessoas, causando assim 3 milhões de mortes. Essa doença ocorre quando uma pessoa coça a picada de uma pulga. Isso acaba misturando as fezes contaminadas do inseto com a corrente sanguínea. Dadas as circunstâncias, o governo da época começou a adotar as primeiras medidas sanitárias para que aquele surto não tomasse proporções como o da peste negra. Em quarto lugar, gripe espanhola. Este surto foi causado por uma pandemia causada pelo vírus influenza, que se espalhou por quase toda parte do mundo. Foi causada por uma virulência incomum, muitas das vezes mortais, da estirpe do vírus influenza A, do subtipo H1N1. Alguns acreditam que o nome gripe espanhola deve-se ao fato de a imprensa da Espanha ter noticiado de forma livre que civis de várias regiões e lugares estavam adoecendo e que os números eram alarmantes. E uma grande curiosidade é que no Brasil este vírus também foi responsável pela morte do presidente Rodrigues Alves no dia 16 de janeiro de 1919. Número 3. Peste negra. Essa doença assolou a Europa e a Ásia no período entre 1333 a 1351. Ela ganhou esse nome por ser considerada na época a pior epidemia do século XIV, causando de 75 a 200 milhões de mortes, que para se ter uma ideia seria mais ou menos um quarto da população europeia. Esta era causada por uma bactéria chamada de Yersinia pestis, uma bactéria comum em ratos e em outros roedores, e poderia ser transmitida ao homem pela pulga desses animais quando estão contaminados. Os médicos designados para tratar essa doença usavam uma roupa de couro, uma espécie de máscara com lentes nos olhos e uma máscara com um bico onde eram colocadas ervas aromáticas, pois naquela época achava-se que o cheiro fétido dos moribundos seria uma das causas da infecção. Número 2. Varíola. A varíola foi uma doença infecciosa de origem desconhecida, mas há evidências da doença em múmias datadas do século III. Estima-se que no século XVIII essa doença matava cerca de 400 mil pessoas, e no século XX tenha causado cerca de 300 a 500 milhões de mortes. Os sintomas eram erupções cutâneas que evoluíam para bolhas, com líquido, que passado o tempo secavam e desprendiam-se da pele. Não bastasse isso, a doença era extremamente contagiosa e poderia ser transmitida até por objetos tocados pela pessoa contaminada. O último caso foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial da Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980. E em primeiro lugar, tuberculose. Evidências dessa doença foram encontradas em esqueletos com mais de 7.000 anos. O seu combate foi intensificado em 1882, após a identificação do bacilo de Koch, causador da doença. Ela ataca principalmente os pulmões da vítima, sendo mais severa ainda em pessoas que possuem HIV. Estima-se que 1% de toda a população mundial esteja infectada. Em 2016, foram diagnosticados 10 milhões de casos da doença em pacientes em todo o mundo. Acredita-se que essa doença já tenha matado aproximadamente 1 bilhão de pessoas ao longo da história. Bom pessoal, isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Diz aí, qual dessas doenças você achou pior, hein? Quero que deixem aí nos comentários para eu ficar sabendo. Não se esqueça de se inscrever e assistir os outros vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!